penso que conhecer o romance antigo é, de certa forma, recuperar a pré-história do romance moderno. Eu aposto nessa continuidade da tradição romanesca, da antiguidade para a modernidade. Olá, meu nome é Adriane da Silva Duarte, eu sou professora de Língua e Literatura Grega da USP. Nesse programa eu vou tratar do romance grego, do romance antigo, especialmente na sua vertente grega. Romance, o gênero romance e antiguidade não costumam ser tratados juntos. Isso porque, normalmente, o gênero romance é pensado como aquele que melhor traduz a modernidade. A própria denominação do gênero em língua inglesa já depõe nesse sentido. Romance, em inglês, é novel, cuja etimologia remete a novo, a novidade. O marco inicial do gênero se situa lá no início do século XVII, com o advento do Dom Quixote dos Cervantes. Falando assim, de uma forma geral, é claro que há divergências acerca dessa questão do surgimento do romance na modernidade também. Mas, de certa maneira, o Quixote, não há como negar, é um marco do romance, da criação do gênero romance. E o romance, como gênero associado à modernidade, é tido como aquele que melhor traduz o embate entre sujeito e mundo. Dada essa correlação tão específica, tão forte, não se costuma associar o gênero à antiguidade. Mas essa não é a única razão dessa estranheza que nos causa pensar em romance antigo. Também há o fato do romance na antiguidade ser um gênero tardio, um gênero que a gente pode chamar, ou como fazem alguns helenistas, por exemplo, Jacinto Lins Brandão, de um gênero pós-antigo, pós-clássico, com certeza, pós-antigo, porque os exemplares que a gente tem desse gênero foram compostos já no período imperial, né, a partir do século I depois de Cristo. Quando a gente pensa na Grécia e pensa na literatura grega, né, o que vem à mente em primeiro lugar são os textos dos períodos arcaico e clássico. Então são os poemas homéricos, é a lírica arcaica de Safo, de Alceu, de Arquíloco, são as tragédias gregas, os diálogos platônicos. Então, esses são, de fato, os textos que nos remetem e os gêneros, né, que nos remetem à literatura grega. Pelo fato de terem sido compostos tardiamente e de não frequentarem os programas universitários com a mesma intensidade que os outros textos, de certa forma, fazem desses textos textos desconhecidos para uma parcela dos leitores e até mesmo dos estudantes de letras clássicas. Há ainda um outro motivo que leva a essa posição marginal do gênero no cânone. Como ele é composto no período imperial, também podemos imaginar que as questões de geopolítica tenham tido um certo peso na sua repercussão. A maioria dos textos que a gente tem desse corpus foram compostos em cidades gregas ou de influência grega, mas que desde o período helenístico e principalmente desde o período imperial, estão sob domínio romano, né?
Então, e são cidades que se situam na periferia do Império. Nós não temos um único romancista, com exceção, talvez, do Latino Petrônio, mas é algo muito duvidoso, que se cedie em Roma. Então, são sempre cidades periféricas do Império. Então, esses fatores todos, o fato de ser um gênero tardio, pós-antigo, de ser um gênero marginal, tanto no que respeita ao cânone dos gêneros mais prestigiados na Grécia, não é? A épica, a tragédia ou o drama, os diálogos filosóficos, a historiografia, quanto pelos fatores geopolíticos, né, fazem do romance um gênero um tanto quanto desconhecido dos leitores. Bom, por outro lado, a recepção antiga do romance também não foi das mais efusivas, né? O gênero ele é carente de denominação, isso quer dizer que não há um termo comum, os gregos não têm um termo comum para denominá-lo, né? Usando termos variados para isso, por exemplo, plasma, né? Que se traduz usualmente por ficção, que significa qualquer coisa que possa ser moldada, que possa ser forjada, diegema, que está ligado à ideia de narração, dramata, de drama, que denota uma ação, e um dos primeiros textos do romance que a gente tem, o romance Keres e Callirhoe, de Cariton, ali se emprega o termo pathos erotikon, uma afecção erótica, que se traduz normalmente como uma história de amor. Ou seja, não há um termo uno específico para designar esse gênero, como nós temos, por exemplo, para tragédia, tragoidia, para comédia, comoidia, para poesia épica, epos, né, epopoia. Né? Isso já denota, né, que os antigos talvez não percebessem uma unidade ou não estivessem tão interessados em teorizar acerca desse gênero, né? O que é um fato, pelo menos levando em conta os testemunhos que nós temos, né? São poucos autores que tratam do romance antigo, né? E esse tratamento nem sempre é lisonjeiro, né? De uma certa maneira. Então, o termo romance é uma designação anacrônica que a gente usa, né, para se referir a esses textos, tendo em vista o paralelismo com o romance moderno. São textos narrativos, como o do romance moderno, são textos compostos em prosa, né, basicamente, que têm uma certa extensão, isso quer dizer, não são textos breves, são mais para textos extensos, independentemente do quão extensos sejam. São textos ficcionais, isso também é muito importante remeter, porque a gente tem textos narrativos e compostos em versos na antiguidade, como as epopeias, Homero, Virgílio, e temos textos narrativos e compostos em prosa, como os textos dos historiadores. Porém, os textos dos historiadores não seriam, a princípio, ficcionais. Voltando à questão da recepção, né, do gênero na antiguidade, há um outro fator que pesa, né, para que essa recepção, para que a gente perceba, né, que a recepção não foi efusiva na antiguidade. Em primeiro lugar, o corpus é bastante diminuto, né? Se a gente for pegar o cânone duro do romance grego, que está restrito aos romances de amor idealizado, né, que são, a grosso modo, histórias em que se encena a paixão
arrebatadora à primeira vista e correspondida, o que é muito importante, porque dentro do pensamento arcaico grego, o amor, por princípio, não era correspondido, mas era uma afecção que afetava o amante em relação ao amado, que não correspondia a essa paixão, né? Então é um amor correspondido entre dois jovens, quase adolescentes, pertencentes à elite de uma cidade grega, dotados de uma beleza extrema, né? Que uma vez apaixonados, devem enfrentar uma série de obstáculos para poderem usufruir dessa paixão. Esses obstáculos, em geral, contemplam uma separação da sua terra natal e um do outro, né, ocasionada por uma viagens nas quais eles estarão sujeitos a diversas ameaças, ataques de piratas, prisionamentos, assédios de natureza sexual, guerras, até que eles se reencontrem e retornem ao seu lugar de origem, onde teoricamente viveriam felizes para sempre. Quer dizer, as histórias sempre terminam com o regresso do par amoroso, enfim, reunido. O caráter ideal, né, dessas histórias, romances de amor idealizado, como a crítica costuma denominar, está justamente no fato de que, em primeiro lugar, o par amoroso ele é idealizado. São jovens, são belos, são membros da elite da cidade, né? Em segundo lugar, né, a idealização está na própria natureza da paixão que os atinge. É um amor que pressupõe castidade, fidelidade e permanência, né? A despeito de todas as adversidades que eles encontram, né? Todas as adversidades são superadas para que esse amor, no fim, prevaleça, né? E esse amor não é um amor em abstrato, né? Esse amor, normalmente, vai ser consubstanciado na figura de uma divindade. Eros, na maior parte das vezes, por vezes Afrodite ou alguma outra divindade que apadrinha os amantes. Então, esses romances de amor idealizado constituem o que a gente chama de cânone duro do romance grego antigo. Eles são formados, esse cânone é formado por 5 textos, que a gente costuma chamar na academia dos Big Five, né? Os 5 grandes, numa alusão aos animais do safari africano: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. E quais são esses textos? Quérias e Calíroe, de Cariton de Afrodísias, o primeiro exemplar que a gente tem do romance antigo, século I depois de Cristo. Isso não quer dizer que seja o primeiro em absoluto, simplesmente é o primeiro de que se tem notícia. Antia e Rabrocomes, de Xenofonte de Éfeso, também conhecido como Efesíacas. Dáfnis e Cloé, de Longo. Leucippe e Clitofonte, de Aquiles Tácio. E Teágenes e Caricleia, também conhecido como as Etiópicas, de Eleodoro de Emessa. Além desses 5 textos, temos o testemunho de vários fragmentos de romances que não chegaram até nós na íntegra, né, mas são fragmentos muito prejudicados, e textos pertencentes a uma outra vertente do romance antigo, denominada vertente cômico-realista, né, que são, ao contrário dos primeiros, não idealizados, né, mas ligados a uma estética, assim que a gente pode denominar, para situar o leitor, de proto-picaresca, né? E aí a gente pode dar como exemplo os romances atribuídos a Luciano de Samosata,
como das narrativas verdadeiras, romances anônimos sem autoria definida, como A Vida de Esopo, ou o Romance de Esopo, o Romance de Alexandre, e nessa mesma vertente estariam os romances latinos, né, mais conhecidos dos leitores, Satyricon de Petrônio e o Asno de Ouro ou As Metamorfoses de Apuleio. A grosso modo, todos eles se situam por volta do século II depois de Cristo, né? Enquanto que os romances de amor idealizado vão do século I, como é o caso do Romance de Cáriton, até o século IV depois de Cristo, como é o caso do Romance de Heliodoro. Esses textos somente entraram no radar dos acadêmicos, né, passando a ser extensamente estudados e traduzidos a partir da segunda metade do século passado, do século XX. Né? Daí, não ser também de se estranhar de que para muitos leitores, né, essa conjunção entre romance e antiguidade não seja assim tão natural. A ponto de muitos leitores pensarem na Odisseia como uma espécie de proto-romance ou romance. Obviamente, a Odisseia, poema de Homero, pertence ao gênero épico. Não há nenhuma questão a respeito disso, né? Mas, ao mesmo tempo, essa hipótese não é disparatada, porque a Odisseia ela fornece um enredo típico, né, para grande parte das histórias que se contam nesses textos. É uma espécie de texto, então, arquetípico do romance, porque ele inclui, primeiro, além da forma narrativa, né, um poema narrativo, né, um casal, né, heterossexual, é uma história de um casal, Odisseu e Penélope, que são separados em vista de diversas circunstâncias e que se reúnem ao final da narrativa para retomar a sua paixão, que permanece inalterada a despeito de todas as circunstâncias, todas as adversidades que eles têm que enfrentar. Assédios dos pretendentes por conta de Penélope, as viagens longas de retorno de Odisseu, mas não só o romance de amor idealizado elege a Odisseia como modelo. Também os romances cômico-realistas, em que a viagem é um elemento importante, e também, por vezes, a magia. Por exemplo, se a gente pensa no Asno de Ouro de Apuleio, que é escrito a partir de Lúcio ou Asno, né, de Luciano, né, ou do pseudo-Luciano, a gente pensa logo, ali nesses romances, a gente vê que o protagonista, Lúcio, é transformado em asno por conta da administração de um filtro mágico, a administração desastrada de um filtro mágico, né, em posse de uma feiticeira. O que remete ao episódio de Circe, na Odisseia, a feiticeira que transforma os companheiros de Odisseu em porcos, se valendo de uma espécie de varinha de condão. A Odisseia, ela vai se tornar, né, uma referência para esses textos, uma referência explícita, né, tanto a nível intertextual. Então, por exemplo, Cáriton, em Quérias e Calíroe, vai citar passagens de Homero literalmente ao longo da sua narrativa, fazendo referências às personagens tanto da Odisseia quanto da Ilíada, né? Assim como a própria estrutura do poema vai ser importante para estruturar outros dos romances de amor, né? Pensando aí sobretudo nas Etiópicas de Heliodoro. Mas também os romances cômico-realistas, inclusive os latinos, mantêm essa relação estreita com a Odisseia. Haja visto o Satyricon de Petrônio. Por falar no romance latino,
É interessante, embora eu esteja aqui centrada, né, no romance grego antigo, é interessante falar da relação que há entre romance grego e romance latino. Normalmente, eles costumam ser estudados separadamente. Os gregos estudam, os helenistas estudam os romances gregos, os latinistas estudam os romances latinos, que, aliás, apesar do corpus ser ainda mais reduzido que dos gregos, né, a grosso modo, a gente está falando basicamente do Satyricon de Petrônio, um autor que Tácito sugere, né, que a partir de um testemunho de Tácito pode-se depreender que tenha sido um cortesão de Nero, do primeiro século depois de Cristo, cuja identidade está longe de ser estabelecida, e Apuleio, né, com o seu Asno de Ouro. Então, basicamente, nós estamos falando de dois textos, alguns outros em melhor condição de leitura, né, e no caso do Satyricon, um romance que nos chegou bastante lacunar, né, a gente tem lacunas importantes dentro desse texto. Mas isso não impediu que tanto os textos de Petrônio quanto de Apuleio fossem bem melhor estudados e difundidos do que os do romance grego. Isso tem a ver não só com o latim ser mais estudado do que o grego nas escolas e nas universidades, mas também com o fato de que para os romanos, para os latinistas, enfim, não pesa essa questão do tardio, né? O tardio, período imperial, principalmente século I, século II, são períodos ainda de bastante relevância literária para eles, né? Então são textos mais traduzidos, mais difundidos. Voltando à relação entre romance grego e latino, né, ela é bastante intensa, né? Se a gente for tomar como medida o Satyricon, já de muito se tem examinado a relação paródica que o texto de Petrônio mantém com os ditos romances de amor idealizado. Só que Petrônio vai apresentar um casal, uma relação amorosa homoerótica, desidealizada, de certa maneira, mas que flerta o tempo todo com os lugares comuns do romance de amor grego. Viagens, provações, né? É uma passionalidade na relação entre os amantes. Da mesma forma, Petrônio também mantém uma relação de proximidade intertextual com os poemas homéricos, especialmente com a Odisseia. Quando eu estou falando assim intertextualidade com relação aos poemas homéricos, não é de forma alguma a única referência desses autores, nem gregos nem latinos. Só ocupa um lugar privilegiado na sua escrita, né? Se a gente for pensar em Apuleio, então, essa relação com o romance grego é ainda mais explícita, já que o Asno de Ouro é consensual que ele tenha partido de uma fonte grega, seja Lúcio ou Asno do pseudo-Apuleio, seja um texto chamado Metamorfoses, de um tal Lúcio de Patras, sobre o qual não se tem notícia, e cuja existência é até mesmo posta em dúvida hoje em dia. Portanto, essa divisão romance grego, romance latino, ela é antes de mais nada artificial, né? E se perde muito mantendo esses textos em categorias estanques, né? A verdade é que ambos são produto de uma mesma época e resposta às condições que ela colocava, condições políticas, condições culturais, né, que ela colocava. Me parece evidente que
todos, leitores, estudiosos, ganhamos se aproximamos esses textos, pois a leitura de uns termina por iluminar a leitura de outros. Bom, voltando a essa dicotomia a qual nos referimos no começo, romance antigo, romance moderno, né? Apesar do descrédito que o romance antigo teve de parte da crítica no passado, hoje amplamente desfeito, né? Há quem defenda uma continuidade na tradição narrativa da antiguidade até os dias de hoje, ou seja, imaginando que o romance moderno deve, de alguma forma, à tradição antiga do romance, né? Isso também está longe de ser consensual. Há quem, de fato, pense em gêneros absolutamente diversos. Mas dentre os que defendem essa continuidade, né, há os que argumentem que o romance grego antigo ele era lido na Espanha, por exemplo, no Renascimento, no século XVI, em traduções vernáculas, tanto de Aquilo Estácio quanto de Heliodoro, e que Cervantes, no prefácio das suas novelas exemplares, depois de afirmar ter sido o primeiro a compor novelas, né, e aí ele está usando o termo se referindo a histórias curtas, né, novelas em castelhano, que ele iria escrever um livro que ousasse competir ou emular com Heliodoro, né? Esse livro veio a ser Persílis e Segismunda. Cervantes, o autor do Quixote, aquele que é considerado o primeiro dos romances da tradição moderna, né? Foi um leitor dos romances antigos, é uma espécie de elo perdido nessa tradição, né? E elegeu Heliodoro como um modelo para a arte de compor novelas ou romances. Então eu penso que conhecer o romance antigo é, de certa forma, recuperar a pré-história do romance moderno. Eu aposto nessa continuidade da tradição romanesca, da antiguidade para a modernidade. Mas essa não é a única razão para se ler o romance antigo. São textos extremamente prazerosos, de leitura extremamente prazerosa, né? E eu espero que depois dessa breve apresentação os ouvintes tenham interesse de ter contato com esses romances.